Olá, me chamo Márcio Kumada, fui convidado para falar na Semana da Qualidade. São só alguns minutos que eu vou pedir da sua atenção para falar de um tema bem importante. Como o meu comportamento pode ajudar no cumprimento das regras de ouro? Só para a gente recapitular quais são essas regras. Seguir sempre as regras, na dúvida não faça, fazer certo da primeira vez, manter o ambiente limpo e organizado, eu aceito que cobro de mim, eu faço certo e eu cobro o meu amigo. Ou seja, você é o responsável pela qualidade. E a gente vai falar especificamente dos valores da ITB, tudo bem? E a ideia é a gente tocar no espírito de dono, como a gente desenvolve a autorresponsabilidade, o nosso comprometimento e a busca por resultados. Eu vou exibir um vídeo aqui para vocês que ilustra um pouco do comportamento quando a gente está se comportando como vítima. O filme é o Coach Carter, é um filme antigo, né? Se vocês quiserem procurar aí nos programas de streaming, vocês podem assistir, é uma coisa bem legal. E ele traz vários exemplos de transformação, tá? Então assistam um vídeo e daqui a pouco a gente continua com a reflexão. Toda sozinho. Por que isso aconteceu? A gente só fez 32 cestas, fiz 12 delas. O que você fez, Ken? Cala a boca, idiota. O Garça te escalou e fez uma cesta lá de cima. Ele tirou onda com a tua cara. Te bloqueou o jogo inteiro. Olá, por que não fecha essa matraca antes que eu feche pra você? Você também não fez nada o jogo inteiro. Fica quietinho aí que você não jogou nada hoje. Eu não tô falando besteira não, seu crioulo. Você arrasou o time em 16 minutos, por isso o técnico tirou você do jogo. Tu tava o tempo todo dentro da quadra, cara, tu não fez É nada. isso aí. Você que tava lá dentro. E pra quem você passava a bola? Fala aí. Você tava jogando e não fez nada. Vocês observaram no vídeo que existem estágios comuns do ciclo de vitimização, onde é esperar e ver, né? Não vou fazer nada, eu vou esperar e ver o que acontece. Confusão, então tá, me diz o que é para fazer. Esse não é o meu trabalho, né? Se isentar aí da responsabilidade, ignorar ou negar, você está vendo o problema, mas você não aponta. Apontar o dedo para o colega ou para uma outra pessoa e garantir o seu lado. Ah, não, isso aqui, né? Não foi eu que fiz, foi outra pessoa. Então, todos esses comportamentos demonstram que a gente está o quê? Sendo vítima da situação, tá? Mas como é que eu posso, né, transformar? Onde é que está o poder transformador? No espírito de dono, né? Então agora eu vou falar um pouco mais de como atuar, de como a gente, né, tornar viva a cultura dentro da ITB. Então a gente sempre se perguntar o que mais posso fazer para estar acima das circunstâncias e atingir os resultados que desejo. Vamos lá. São 4 passos muito simples: ver, apropriar-se, resolver e fazer. Vamos lá ao primeiro passo, que é ver. Quando estamos falando de ver, estamos falando sobre comunicação. Vocês estão vendo aí um cubo mágico, né? É uma analogia, né? Muitas vezes a gente tem a nossa verdade. Então, né, por exemplo, eu estou frente ao lado verde do cubo mágico e fico falando, que cor que é esse cubo verde? Esse cubo é verde. E quando você tem tem um colega, ou tem um nosso chefe, ou, né, um outro colaborador que está vendo o outro lado e está falando, não, mas esse cubo é vermelho. Vocês percebem que os dois têm a razão, mas ao mesmo tempo estão se confrontando. Aí chamam um outro colega e fala, ah, não, eu estou vendo amarelo. Ou seja, os 3 estão corretos, são pontos de vista. Então, a capacidade de ver é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente está falando em termos de qualidade. A gente tem que sempre estar avaliando a perspectiva dos outros, tá? Então, eu tenho que fazer alguns questionamentos, né? Eu estou pedindo, né, a opinião dos outros, eu estou aberto para me comunicar, eu estou pedindo feedback, eu estou aceitando feedback, mesmo que negativo, né, para que eu consiga ver, né, de forma mais clara aquilo que está acontecendo. Então, esse é o primeiro passo, é ver. Segundo passo, apropriar-se. É a gente entender, né, em primeiro lugar, qual estágio que a gente está em relação à apropriação. E eu vou descrever aqui. O primeiro passo é aquela pessoa que resiste, ela não concorda e não se envolve. Ou seja, ela está totalmente presa no círculo da vitimização. O segundo passo é a pessoa que concorda, mas não se envolve.
O terceiro é a que simplesmente obedece, não concorda, né, mas se envolve, vai lá e segue aquilo que está, né, sendo pedido para fazer. Mas no fundo o que a gente está buscando é isso aqui, a pessoa que compra a ideia, que concorda e se envolve. Mas na verdade, né, tem até um autor que trabalha o Círculo de Ouro, que ele fala o seguinte: para um porquê relevante não existe um como que exista. Então, pessoal, a gente tem que sempre entender o porquê que a gente está fazendo alguma coisa ou o porquê da mudança. E esse porquê vem por meio do primeiro passo, que é o ver. Então, a partir do momento que eu vejo, eu consigo entender o porquê. Vamos lá para o terceiro passo, que é o resolver. O terceiro passo é justamente da gente obter conhecimento. Eu não consigo resolver nada se eu não tiver conhecimento. Então, né, quais são, né, quais são os itens aí que a gente tem que ter cuidado quando a gente está no terceiro passo? A gente se manter comprometido, a gente ser persistente, então a gente tem que ir atrás, né, do conhecimento, entender, né, o porquê. Entendi o porquê, então tá, eu vou entender como aquilo funciona. Criar novos paradigmas, então se desafiar, tá? Criar novas ligações. Eu converso só com a pessoa da engenharia? Não, eu vou conversar também com uma pessoa da produção, eu vou conversar com uma pessoa do financeiro, eu vou conversar com uma pessoa do RH para poder entender as coisas. Tomar iniciativa, então ter proatividade, né? E ficar consciente, nunca entrar no piloto automático, né? Tá sempre se perguntando, o que eu posso fazer? A situação é essa. Qual o caminho que eu posso, né, que eu posso traçar para chegar no resultado que eu desejo? Tudo bem? Vamos lá avançar. Agora estamos indo já para a parte final, que é o quarto passo, tá? Que é o fazer, tá? Uma vez que eu consegui ver, eu consegui me apropriar, né? Eu consegui entender dos problemas, eu vou fazer, certo? Que é o quarto passo. Para isso, eu vou colocar um vídeo que é do Apollo 13. É um filme antigo também, do Tom Hanks, mas que ele traz situações inusitadas de como resolver problemas com aquilo que a gente tem dentro de uma espaçonave, né? Então, vocês vão ver, quem tiver a oportunidade também de assistir, né, o filme é bem bacana. Eles estão numa missão lá, a missão dá um problema, eles têm que voltar para a Terra e eles têm que se virar com aquilo que eles têm lá. E acaba dando tudo certo no final. Então assistam o vídeo e a gente vai chegar à conclusão final, tá? Ginny, podemos ter problemas com o dióxido de carbono. Temos um problema com o filtro de CO2 no módulo lunar. 5 filtros no módulo. Suficiente para 2 pessoas por um dia e meio. Eu disse ao médico Eles e já ele... estão em 8 no medidor. Qualquer coisa acima de 15 começam as complicações. Desmaios, o início de asfixia cerebral. E os varredores no módulo de Usam comando? cargas quadradas. As do módulo lunar são redondas. Digam que isso não é uma operação do governo. É uma contingência que não havíamos considerado. Os níveis de CO2 vão ficar tóxicos. Bom, sugiro que inventem um meio de colocar uma peça quadrada num buraco redondo. E rápido. Bom, pessoal, nos deram esse problema. E temos de achar uma solução. Temos de achar um jeito de fazer isto se encaixar no buraco disto. Usando apenas isso. Vamos nos organizar. E é melhor alguém fazer um café. Pegue esse. Ou seja, né, vocês percebem que, né, vocês vêm ouvindo sobre Kaizen, que é a forma de melhoria contínua. Então a gente tem que estar sempre trabalhando para estar acima da linha, para a gente estar sempre acima das circunstâncias, né? Reclamar não adianta. O importante é a gente abraçar a nossa responsabilidade pelos nossos resultados, né? E buscar sempre o progresso, independentemente daquilo que nos levou àquela situação atual. Tudo bem? Então eu peço, né, para que, né, que vocês, né, persigam, né, as melhorias, que sigam as regras de ouro. E o que eu mais desejo aí para todos os meus amigos aí da ITB é o sucesso, tá? Espero que você ganhe a bicicleta aí que eu doei com muito prazer, tá? Para quem não sabe, sou ciclista também, adoro esporte. Então, contem comigo, né? Quando eu estiver andando por aí, podem me procurar para a gente conversar também. Sucesso para todos vocês e um abraço.